Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria e filosofia do direito, e hoje eu quero falar sobre uma situação especialíssima que me interessa muito no direito. Desde que eu comecei a trabalhar com direito em 1994, me chamavam a atenção algumas situações especiais. E essas situações especiais, elas, na verdade, dizem respeito à natureza do direito. Então, já desde 2400 anos atrás, seja na Grécia Antiga ou seja na Idade Média, no século XIII, alguns filósofos já se detiveram sobre essas questões. Tomás de Aquino, um filósofo do século XIII, comentando a Ética Nicômaco de Aristóteles no que diz respeito à justiça e mais especificamente à equidade, dizia que o rei na Idade Média havia feito uma lei que cominava a pena de morte para aquele viajante que subisse na muralha do castelo. Acontece que a muralha do castelo, ela ocupa uma posição estratégica no que diz respeito à segurança do castelo. Se algum estrangeiro ou viajante subir na muralha do castelo e baixar uma corda, uma escada ou mesmo a ponte levadiça do castelo, pode colocar em perigo a segurança de todos os habitantes do castelo, inclusive o patrimônio do castelo e os próprios viajantes que estão de boas intenções visitando o castelo. Então, é premente que se proíba a subida de estrangeiros à muralha do castelo, a fim de garantir a segurança, e isso justifica que se aplique uma pena tão severa quanto a pena de morte para quem transgredir essa lei. Contudo, diz Tomás de Aquino, em uma determinada situação, o castelo foi atacado por estrangeiros, e a guarda do castelo que se encontrava na muralha não conseguiu repelir essa agressão. Então foi necessário convocar todos os súditos e mesmo os viajantes que se encontravam dentro das muralhas do castelo para ajudar a repelir os estrangeiros que tentavam atacar o castelo. A defesa foi bem sucedida com o auxílio dos viajantes. No dia seguinte, o rei do castelo se defrontou com a seguinte situação: ele havia decretado essa lei que cominava a pena de morte àquele estrangeiro que subisse na muralha do castelo. E havia muitos estrangeiros que na noite anterior subiram na muralha do castelo, mas era para proteger o próprio castelo, não para atacar a segurança. Então, o que se deve aplicar nessa situação? A letra da lei e condenar à morte esses viajantes estrangeiros que ajudaram na defesa do castelo ou afastar a letra da lei? Tomás de Aquino diz que a justiça legal é a aplicação da lei. Contudo, em circunstâncias excepcionais, quando a letra da lei se afasta da verdade da lei, o que se deve apegar é não a severidade e a letra da lei, mas se aplicar à verdade da lei. E isso é o que é a equidade. Aristóteles, na Grécia Antiga, já havia diagnosticado que a lei é feita com palavras e, em virtude da sua natureza, que é regular fatos humanos que são variáveis ao infinito, ela deve se expressar de modo geral. Contudo, em alguns poucos casos ela pode falhar, como nessa situação do castelo, onde promover a segurança em um caso específico é permitir e exigir que os viajantes e estrangeiros subam na muralha do castelo. Ou seja, essa é a finalidade do legislador, ou melhor, nos termos de hoje, este é o princípio jurídico que justifica uma regra que combina com uma pena tão severa como a pena de morte a subida de estrangeiros à muralha do castelo. Quando você aplica a lei, quando você aplica a regra jurídica, você não está aplicando tão somente a regra jurídica, mas você está constituindo uma norma jurídica que envolve princípios e regras, ou seja, finalidades perseguidas pelo direito ou protegidas pelo direito, e os modos como essas finalidades serão protegidas pelos direitos. Logo, a norma jurídica é constituída a partir do material jurídico, seja a lei, a jurisprudência, as decisões anteriores ou mesmo a doutrina, diante dos casos práticos, a fim de regular aquela situação que se apresenta não somente com a letra expressa e fria da lei, mas de uma forma reconstruída a fim de que ela seja reconduzida à verdade da lei. Não tão somente
a regra. Pois, como diz Aristóteles, isso não é um problema da lei nem do legislador. Na medida em que os fatos humanos podem ocorrer de infinitas formas e a lei deve regulá-los, contudo, a linguagem tem essa limitação, ela no máximo consegue se expressar para aquilo que ocorre normalmente, não em todos os casos. Então, é da natureza da lei e o legislador deve ter consciência que em alguns poucos casos ele deve falhar, ou melhor, a legislação irá falhar. E nesses poucos casos em que a legislação falha, é lícito ao juiz, apegando-se não à letra da lei, mas à verdade da lei, corrigir para aquilo que almejava o legislador. Na situação do castelo, por exemplo, o legislador almejava promover a segurança do castelo e, naquele caso específico, promover a segurança do castelo era permitir a subida dos estrangeiros à muralha. Aristóteles, inclusive, dá um outro exemplo na retórica em que ele diz que uma lei pune severamente aquele que agredir outra pessoa com um ferro. Você deve levar em consideração que na época de Aristóteles o bronze era muito comum e o ferro recém tinha sido descoberto. Logo, aquele que agredisse outra pessoa com ferro tinha uma intenção letal. Então era um crime muito severo, era como nos dias de hoje atirar em outra pessoa. A pessoa está demonstrando uma intenção de letalidade. Logo, uma lei que pune severamente quem agride o outro com um ferro é uma lei justa. Contudo, diz Aristóteles, em determinadas circunstâncias, se alguém desfere um bofete na outra pessoa usando um anel de ferro, segundo a letra da lei, pratica o crime punido severamente. Porém, segundo a verdade, não é o crime. E nessa circunstância específica, a letra da lei deve ser afastada e deve ser aplicada a verdade da lei. O tema é tão importante para Tomás de Aquino que, depois de tratar da justiça, na segunda parte da segunda seção da Suma Teológica, na questão 120, ele vai se dedicar especificamente à virtude da equidade. Segundo ele, a virtude da equidade, ela não é outra coisa que a justiça. Na verdade, segundo uma justiça tomada em um termo mais absoluto, a equidade é uma modalidade da justiça. Não segundo a aplicação literal da lei, mas segundo a aplicação da verdade da lei. Então, equidade e justiça são uma e mesma coisa, desde que você leve em consideração que a equidade é uma virtude melhor que aplicar a literalidade da lei, tendo em vista a natureza da lei, que é de regular o que acontece normalmente, mas que é impossível regular todos os casos antecipadamente diante da infinitude das ações que o ser humano pode praticar. Diz Tomás de Aquino, citando Aristóteles na Suma Teológica, explicando o que é equidade. Em sentido contrário, Aristóteles a considera como uma virtude. Quando se tratou das leis, foi dito que os atos humanos que as leis devem regular são particulares e contingentes, e podem variar ao infinito. Por isso, foi sempre impossível instituir uma regra legal que fosse absolutamente sem falha e abrangesse todos os casos. Os legisladores, examinando atentamente o que se sucede com mais frequência, procuram legislar levando isso em conta, mas em alguns casos observar rigorosamente a lei vai contra a igualdade da justiça e contra o bem comum que a lei visa. Então, ele dá mais um exemplo, que na verdade é tomado da República de Platão. Diz Tomás de Aquino, se você recebe algo emprestado, e no caso é uma espada, e aquele que te emprestou enlouqueceu e a pede de volta, seja para agredir uma pessoa ou para atentar contra a pátria, nesse caso em que pese a lei e a justiça mandar que os empréstimos sejam devolvidos, erra e age injustamente aquele que devolve o empréstimo, porque o louco vai haver para si de volta a arma emprestada para atentar contra alguém ou atentar contra a pátria, logo irá agir contra o bem comum. E nesse caso, erra aquele que observa a literalidade do contrato ou da lei e acerta aquele que não devolve a espada ao louco furioso. Finalmente, você pode estar se perguntando, professor, mas então, segundo Tomás de Aquino, aquele que julga por equidade pode fazer qualquer coisa?
Não, Tomás de Aquino ele segue a doutrina aristotélica. Ele diz que naquela situação em que a lei falha em virtude desse caráter geral, a pessoa deve se colocar na posição do legislador, ou melhor, o juiz deve se colocar na posição do legislador e exatamente naquele espaço em que ela falha, por exemplo, no caso do castelo, em que ela não alcança o bem comum, promovendo a segurança do castelo, impedindo que os estrangeiros e viajantes ajudem a repelir a agressão injusta, naquela situação específica, o juiz deve completar a lei permitindo que os viajantes e estrangeiros subam na muralha do castelo e auxiliem na defesa do castelo. Aliás, diz Tomás de Aquino, iria contra o direito natural e o bem comum punir aquele que auxilia o bem comum em vez de premiá-lo. E, na circunstância específica, os viajantes subiram na muralha do castelo para ajudar o bem comum, cuja uma parte significativa é a segurança dos seus súditos e cidadãos que ali se encontram. Logo, na questão 120, artigo 1º, Tomás de Aquino também esclarece que aquele que julga por equidade não julga a lei, isto é, não é um ativista judicial. Ele não está propondo uma outra lei dizendo que tem uma lei melhor que a lei do legislador, mas ele está aplicando a verdade da lei. Julgar por equidade não é ativismo judicial e não é fazer o que quiser, mas aplicar a verdade da lei e julgar adstrito aos limites do ordenamento ou do sistema jurídico diante das balizas e diante das fronteiras traçadas pelos princípios e pelas regras de direito. Pense em casos práticos nos dias de hoje. Será que você não passou por situações de equidade? Ou seja, aquelas situações específicas em que uma lei que é justa, não é o caso de uma lei injusta, é uma lei que normalmente é justa, mas em um caso específico em que as circunstâncias são modificadas, aplicar a literalidade da lei é agir de modo muito severo ou de modo injusto e vai trazer injustiça. Não é aquilo que o legislador tinha em mente quando concebeu aquela lei. Será que você não passou por uma situação dessas? Se você não passou, certamente um dia irá encontrar. Porque isso, como diziam Aristóteles e Tomás de Aquino, é da própria natureza da lei e do direito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhá-lo com os teus amigos nas tuas redes sociais. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.